Sejam muito bem-vindos, meus queridos familiares do canal Flight and Drums. Estamos aqui mais uma vez, sentados confortavelmente, para mais uma história do comandante. Mas antes, como sempre, algumas instruções pré-voo. Na nossa página no YouTube, nosso canal, ativem o sininho. E quem estiver assistindo este vídeo pela primeira vez, vai lá, aperta o like lá e ajude-nos a crescer. Nós somos o bolo e vocês o nosso fermento. Também temos a página ali de membros, que é uma grande ajuda que vocês podem nos contribuir, se assim puderem e quiserem, para que nós possamos melhorar o canal mais e mais e passar para vocês a maior qualidade possível que a gente consegue fazer ainda no ambiente, vamos dizer assim, de home studio, né? Porque a nossa intenção é crescer e crescer e esquece isso, tá? Agora eu ia... É o nosso home studio, mas depois a gente pretende crescer, né não? Por que não? Pessoal, eu vou pedir para vocês, entrem lá no nosso Instagram, @FlightandDrums, e dê assuntos, curiosidades que vocês queiram tirar sobre aviação. Aqui nós temos algumas que nós vamos tirar no decorrer das gravações. É muito importante para que a gente possa diversificar ao máximo a informação. E também, pessoal, temos ali a nossa loja do canal, loja.flightandDrums.com. Acessem lá, temos canecas maravilhosas como essa aqui é em homenagem ao meu papai. Papai, beijo pra você, faz muita saudade. Mas temos camisas, chaveiros, inclusive, pessoal, a gente tem canecas personalizadas de outros parceiros nossos, de outros colegas da aviação. O piloto, mamãe piloto. Então vocês têm ali à disposição de comprar tanto os nossos produtos, quanto os produtos de outros colegas nossos. Então, enquanto eu peço o Luiz para rodar a música, vou tomar um golinho d'água aqui. Vamos lá então. A nossa história do comandante de hoje, ela aconteceu quando eu estava no início da minha instrução para comando. A gente chama de elevação de nível. E foi uma situação muito inusitada. Primeiro, que eu tinha um checador, um comandante, instrutor a bordo, estava na direita, eu na esquerda, e aconteceu este fato. E ele falou exatamente para mim desse jeito: Fernandinho, vai lá e resolve. A bucha é tua. Eu olhei, falei: é mesmo, comandante? Tem certeza? Ele olhou. Absoluta. Então, vamos colocar a vocês a par do problema. A gente fez um voo do norte de Minas, se não me engano foi Palmas para Campinas. Campinas, a gente iria fazer um voo para Porto Alegre. A comissária-chefe chegou na cabine, assim que os passageiros queriam ficar em Campinas, estava desembarcando, e disse pra gente que uma senhora com um neném recém-nascido falou para ela que o neném estava com conjuntivite. Pelo manual da empresa, essas doenças que podem ser contagiosas, a gente tem que ter sempre um aval de um médico dizendo se pode estar presente no voo ou não. Da mesma forma como nós temos grávidas. Até um determinado período de gestação, elas podem voar normalmente. De algumas semanas quase próximo ao parto para frente, somente com atestado médico. E quando estiver muito próxima do parto, o médico tem que estar presente. Você vê que a coisa é muito séria, preservando a vida de todos, da mãe e do neném que está para vir nascer. Mas nesse caso, a criança já estava lá e ela falou para a comissária que o neném estava com conjuntivite. Peguei o manual da empresa, olhei e o manual da empresa disse que se determinadas doenças contagiosas tem que ter o aval do médico para atestar se ela pode ou não fazer o voo. Eu fui lá atrás, conversei com ela, sentei,
A criança estava toda empacotadinha, bonitinha e tal, e estava acordadinha. E eu perguntei para ela, mas o que está acontecendo? Minha senhora falou, pois é, eu tô indo para Porto Alegre, minha família é de Porto Alegre e tal, mas o meu neném está com conjuntivite. Eu fiquei sabendo, né, a minha esposa é pediatra, e eu sei que existem 2 tipos de conjuntivite. A bacteriana e a viral. Uma, ela pode ser contagiosa, ela é contagiosa, e a outra não. Eu chamei ela comigo e pedi que ela fosse no posto médico do aeroporto de Congonhas, desculpa, do aeroporto de Campinas, para o médico avaliar se de fato a conjuntivite era viral ou bacteriana. Eu não sei como é que faz esse tipo de coisa, porque estou longe de ser médico, mas que ela precisaria de ter um atestado que liberasse ela e a criança para poder fazer um voo, para Porto Alegre. Pedi um despachante para acompanhar essa senhora até o posto médico, passou uns 20 minutinhos, eles voltaram. A gente tinha uma hora de solo é um período que a gente fica entre um voo e o outro, e às vezes acontece, para poder começar um novo voo. Voltou o despachante com ela dizendo que ainda era muito cedo, e que não encontrou ninguém lá no posto médico do aeroporto. Aí começa a dúvida. Uma vez, um dos nossos seguidores perguntou para mim assim, comandante, qual que foi a pior decisão que o senhor já tomou a bordo? E eu disse a ele o seguinte, nenhuma. Todas as decisões que eu tomei a bordo, desculpa a falsa modéstia, mas sempre eu tomei no sentido de que fosse a melhor. O que você não pode fazer é deixar de tomar uma decisão. Eu voltei, ela voltou, sentou e eu tô pensando aqui, cago meus botões e tal. E o meu instrutor estava assim, tranquilo, para ele estava tranquilo. Tentei conversar com ele, tentei puxar alguma comunicação, alguma ideia dele, mas ele falou, não, é um ótimo exemplo para você tomar a sua decisão. Se você decidir levá-la, eu vou assinar embaixo. Se você decidir não levá-la, eu vou assinar embaixo. Por quê? Por mais que eu estivesse em treinamento para comandante, ele era o comandante do voo. Fui lá atrás e antes eu tive uma ideia. Peguei o meu telefone, liguei para minha esposa. Minha esposa é médica, pediatra. Falei, Mariana, tá acontecendo isso, e não pode se for conjuntivite bacteriana e tal. E ela me falou que é muito difícil eu falar para você de longe se é ou não a conjuntivite infecciosa, né, que transmite. Mas dá uma olhadinha, né, como é que tá o olhinho dela, se estiver muito vermelho, se estiver purgando, né, se estiver escorrendo alguma coisa, beleza. Baseado nisso, a neném já estava acordada, a coisa mais maravilhosa que eu vi nos últimos tempos. Adoro criança, adoro, não é mais recém-nascido, por mim eu tinha uma rinca. E linda, perfeitinha, e nada, olhinho tranquilo, não estava inchado, não estava lacrimejando, não estava saindo nada. Aí eu falei com ela assim, minha senhora, vamos fazer o seguinte, vamos combinar aqui, só a gente. Cheguei perto dela e falei assim, a senhora tem algum parente aqui em Campinas? Ela falou, não conheço ninguém aqui em São Paulo, não conheço ninguém. Eu vim e tô indo para Porto Alegre, onde eu vou ser recebida pelos meus familiares. Falei, nós estamos num impasse, porque a priori eu não posso levar a senhora. Ela falou, moço, desse jeito, moço, mas como é que eu vou fazer? Eu não conheço ninguém aqui. Vai ficar muito complicado. Eu saí lá de Palmas e tô indo direto para Porto Alegre para encontrar os meus parentes. Acho que era o marido dela que estava lá e tal. Me ajuda, por favor. Aí eu disse para ela assim, então vamos fazer o seguinte. Olha só, vamos combinar aqui. A partir de agora, a senhora não fala para ninguém que o seu neném tá com conjuntivite. Tá bom? Tá bom. Então, se chegar alguma pessoa e perguntar, nossa, que criança bonitinha e tal, o que você vai falar? Ela assim, que ele está com conjuntivite. Eu falei, não, a senhora não vai dizer que ele está com conjuntivite, tá? Porque senão eu não vou poder levar a senhora, porque vai chegar até o meu ouvido e eu não vou poder levar a senhora porque eu não tenho certeza de que se essa conjuntivite que a sua neném tem, ela é ou não contagiosa. Eu sei que alguns de vocês vão discordar da minha atitude. Sei que alguns também vão concordar com a minha atitude. E acho muito legal isso, porque a gente vai debater o assunto. O que eu pensei? Eu tenho um coração mole. Olhei para o rosto
pra carinha do neném e tava tranquilo, sabe? Não vi nada. Não sou médico, tá certo. Não sou médico, quem sou eu para poder avaliar? Mas eu vi que ela não tava tranquilo, tava normal. E decidi, por bem, levá-la até Porto Alegre. Falei para minha tripulação. É uma decisão que cabe única e exclusivamente ao comandante do voo. É por isso que eu falo, meus queridos, que as decisões mal tomadas ou as decisões bem tomadas são fundamentais. O que não pode acontecer é de não tomar nenhuma decisão. Eu poderia muito bem falar com ela só e tal. Vamos fazer o seguinte, a senhora infelizmente vai ter que descer do avião, vai ter que procurar um posto médico para que o médico te dê um atestado dizendo que a sua criança pode viajar. Seria o mais simples para mim. Inclusive com embasamento no manual. Mas nós somos seres humanos. Nós temos que querer o bem um dos outros. Eu sempre faço aquilo para as pessoas esperando do mesmo jeito que eu gostaria que fizesse para comigo ou para algum parente meu, né? Eu sei que conjuntivite, ela pode ser uma doença contagiosa, mas no meu modo de ver naquele momento não me mostrou nenhum perigo. E o engraçado é que eu falava com ela e ela cismava de falar, para você ver como é que é a humildade, a simplicidade das pessoas que, graças a Deus, naquela época e hoje já tem a condição financeira de poder usar o avião como meio de transporte, graças a Deus. E espero que popularize muito mais. Tomei a decisão de levá-la, né? Falei para a comissária e voltei para a cabine. Só que quando eu voltei para a cabine, eu fui dar a minha explicação para o comandante do voo, meu instrutor e comandante do voo. Falei, pois é, comandante, aconteceu isso, isso e isso. E eu, por bem, resolvi levá-la até Porto Alegre. Por causa dessa dificuldade que ela tem de descer daqui e não conhecer ninguém e procurar médicos e tal. Ele não falou nada. Nada. Falou, beleza, tranquilo. Veio o embarque, né, tal, pererê, parará, pororô, embarcamos todo mundo, preparamos, fechamos as portas e tal, decolamos. E todo voo que a gente faz, ele tece alguns comentários a respeito da proficiência, né, da tomada de decisão do comandante. Isso faz parte da instrução que nós recebemos durante um certo tempo para depois poder checar e voar sozinho. E teve uma hora que ele falou assim, agora vamos conversar sobre a decisão que você trouxe, que você tomou. Pronto, aí eu falei, né, fudeu. Ele falou, por que você resolveu levá-la? Falei, comando, porque eu vi que é uma pessoa simples. Simples no sentido de simplicidade, gente. Uma pessoa simples e que teria uma dificuldade muito grande em ficar numa cidade onde ela não conhece nada, não tem ninguém que possa ajudá-la, por mais que os despachantes e as pessoas pudessem auxiliá-la, ela teria que tomar as decisões dela sozinha. E ela me disse com tanta firmeza de que lá em Porto Alegre ela seria muito bem recebida pelos seus familiares, que eu achei por bem que o caos que eu geraria para ela seria muito pior. Então, decidi levá-la. E outra coisa, eu liguei para minha esposa, a Mariana me disse algumas coisas sobre a conjuntivite e eu, baseado nessas informações que eu tive no momento, eu resolvi levá-la. E aí? Tô certo ou tô errado? Perguntei para ele. Ele falou, Fernandino, a decisão que você tomou é sua, pronto, acabou. Talvez eu tivesse tomado uma decisão diferente, não sei. Mas não está certo, nem está errado. Isso é nada mais, nada menos que decisão de comando. É você assumir a responsabilidade antes de mais nada, mas depois saber também explicar o porquê que você assumiu essa responsabilidade. Você pensou no transtorno que poderia causar a ela. E até hoje, sinceramente, eu não sei qual seria a decisão dele. Ele não deixou transparecer. Tem horas que eu acho que ele levaria, tem horas que eu acho que ele não levaria, mas enfim, que fique
isso pra gente em momentos em que nós temos que tomar uma decisão. Por mais banal que seja ou por mais complicado que seja. O que a gente não pode fazer, pessoal, é deixar de fazer, deixar de agir. Porque a gente pode estar sendo omisso, né? E isso pode causar um mal-estar em número de pessoas muito maiores do que no problema em si. Eu acho, até hoje, que eu tomei a decisão correta. Porque se ela já tivesse me falado isso lá no destino, a minha decisão talvez seria outra, completamente diferente. Tá na cidade onde ela morava, procura um médico, embarca num próximo voo, mas descer numa cidade onde não conhece ninguém, onde ela não estava planejando descer, poderia gerar um caos muito maior para ela. Vamos ver qual que vai ser a polêmica desse vídeo. Espero que tenham gostado dessa história de hoje. Vou deixar aqui o meu beijo, fiquem com Deus e that's all, folks.